Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, segunda-feira, dia 11 de dezembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. E imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, iniciamos a segunda semana do tempo do Advento e o profeta Isaías oferece-nos hoje uma verdadeira obra de arte em seus discursos, sejam de cunhos escatológicos ou mesmo com o sentido primário da chegada do Senhor. Trata-se de um prenúncio de grande contraste com o que os israelitas viveram durante e após o exílio. Quero chamar a atenção aqui ao que diz respeito à visão futura dos grandes homens e mulheres da Sagrada Escritura. Como pode um homem feito de carne e osso, como qualquer outro, enxergar um futuro tão distante? Quero lembrar para alguns que talvez ainda não saibam que o trito Isaías é datado aproximadamente a 750 anos antes de Cristo e mais ou menos 2.770 anos até os nossos tempos atuais. O que quero dizer com isso? Ora, se Deus não tivesse realmente inspirado Isaías, suas palavras nunca teriam percorrido tantos anos na história da humanidade. Quero dizer ainda que estamos diante de uma proclamação de fé que reconhece na intervenção de Deus a realização dos mais profundos anseios do coração humano. Dentro de uma visão prática, quero que percebam o quanto Isaías profetizou com exímia precisão até a chegada do Messias, em virtude de que tudo que o profeta predisse a respeito da consolação vindoura ao povo de Israel se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Hoje, por exemplo, vemos no Evangelho cada um dos oráculos de Isaías se realizarem, pois o contexto do Evangelho nos apresenta o ungido do Senhor, o Messias, realizar ao menos dois tipos de curas. Em primeiro lugar, a cura da alma, que é a mais importante. Depois, a cura do corpo. Contudo, alguns pormenores desta perícope bíblica chamam-nos a atenção com o sentido de aplicá-las todas em nossa vida cotidiana. Primeiramente, a narrativa diz respeito a uma grande dificuldade de alguns homens para levar um paralítico até onde Jesus se encontrava. Esses homens não se deixaram vencer pelas provas ou desafios, não recuaram diante das possíveis barreiras que foram aparecendo à sua frente. Ao contrário disso, eles demonstraram determinação na meta que eles queriam alcançar. Esta atitude deles renderam-lhes um grande elogio de Jesus. E antes de irmos pouco mais à frente, olhemos agora para a nossa vida pessoal e familiar. E também as demais vertentes de nossa vida.
Então, como reagimos diante de nossos possíveis obstáculos? Existe alguma firmeza ou perseverança, como por exemplo a desses homens do Evangelho de hoje? Existe em nossa vida? Nos parece que a persistência mediante os reveses da vida nos rendem grandiosas bênçãos diante do Senhor. Além disso, quando o ser humano insiste nas batalhas diárias, há certo crescimento e amadurecimento pessoal em frente aos empecilhos. Reparem que é o que ocorre na vida desses homens. Eles se tornam grandiosos na fé. Quando Jesus os vê lutando por algo que percebem que podem conseguir, o próprio Jesus os elogia. E logo em seguida concede a eles a primeira grandiosa e melhor de todas as graças. Jesus perdoa todos os pecados daquele homem na maca. Vamos lá, você consegue imaginar o quanto esta cena é magnífica na vida daquele homem? Jesus dizer: os teus pecados estão todos perdoados? Meu Deus! Se Jesus falasse isso para mim um dia, penso que faria como aquele Simeão, aquele justo do Evangelho na apresentação do menino Jesus no templo. Simeão, quando toma o menino Jesus nos braços, ele diz: agora, Senhor, pode deixar o servo partir em paz. Povo de Deus, isso é tudo que uma alma deseja, partir desta vida passageira em estado de graça, sem nenhuma sequela de pecados a ser paga no purgatório. Ora, significa que Jesus não só reconciliou aquele coxo com o céu, mas naquele momento tal homem tinha o seu acesso totalmente livre para voltar para o paraíso. Me diga se isso não é digno de alta nobreza que somente um verdadeiro rei pode conceder. Jesus sendo o rei de todo o universo, como celebramos há poucas semanas atrás, mostra ao ser humano neste cenário o que cada pessoa deveria buscar em primeiro lugar junto dele. Ou seja, todos nós deveríamos buscar em primeiro lugar o perdão de todos os nossos pecados, nossa reconciliação com o céu e a salvação de nossa alma. Isto já nos seria suficiente. E aqui, uma pequenina lembrança sobre um grande santo de nossa história, São Tomás de Aquino, que tanto se dedicou às coisas do céu. Em determinado momento de sua vida, quando estava exausto de tanto estudo e se dedicar aos escritos teológicos e também à Suma Teológica, a história sobre a sua bibliografia conta-nos que Jesus apareceu a ele e lhe disse que pelo seu grande esforço ele poderia pedir o que quisesse que lhe seria concedido. Santo Tomás, olhando para a cruz de Cristo, disse: somente a tua graça me basta, Senhor. Dando a entender que ele não precisaria de mais nada se estivesse em estado de graça constante em sua vida. Ora, este é um pequenino exemplo daquilo que os grandes místicos e santos da igreja queriam alcançar sempre em suas vidas, somente estarem diante da graça do Senhor. É o que Jesus realiza na alma daquele homem coxo citado no Evangelho de hoje. Porém, a cena diz que algumas seitas daquele período duvidaram do perdão que Jesus poderia conceder àquela alma. E por esta razão, Jesus conferiu um segundo milagre na vida daquele homem. Disse ao homem: levanta-te e anda. Ao ouvir isso, aquele que era coxo se levantou miraculosamente, deixando todos naquele ambiente totalmente pasmados. Lições: perseverança mediante os desafios, não importa qual seja. Unidos a Jesus, Ele ajudará a vencê-los todos. Depois, se preocupar em primeiro lugar com a alma e não com o corpo. A alma é eterna, o corpo é efêmero. No céu teremos um novo corpo glorioso que não se corromperá jamais. Ele será
eterno. Deus abençoe você e toda a sua família.